O que faz com que algumas pessoas abram mão da sua liberdade? O que faz com que as pessoas percam a sua capacidade de usar a sua autenticidade para construir uma vida que faça sentido para elas, abrindo mão do seu sentido individual para dar uma satisfação externa, a alguém que está fora, à sociedade? Existem alguns fatores que a gente pode estar associando. Um deles, o que eu vou estar abordando agora, são os traumas de desenvolvimento. O que é um trauma de desenvolvimento? São os traumas que estão associados à forma como a pessoa foi criada. Tanto uma criação do que ela ouviu de seus pais e educadores de modo geral, quanto aos exemplos também que ela presenciou, que não necessariamente foram transformadas em linguagem, mas foram exemplos do que ela foi aprendendo. Esse não é o meu lugar, não adianta. Né? O não adianta fazer, ele está associado a algo que vai tirando a vitalidade. Porque a partir do momento em que a gente não acredita que a nossa ação sobre o mundo vai gerar uma transformação, a gente tende a se acomodar. E nessa acomodação vai acontecendo o quê? A vitalidade ela vai se reduzindo. Porque o ser humano saudável ele está sempre em movimento. Vamos pegar uma imagem, uma criança saudável no seu processo de aprendizado, de uma habilidade motora, o caminhar. A criança, quando ela caminha, ela está aprendendo a caminhar, que ela cai, ela chora, mas ela já chora querendo se levantar. Ela já chora buscando esse movimento. Do mesmo modo que a gente precisa de um estímulo para que a gente aprenda a andar, a gente precisa de estímulo para que as nossas funções psíquicas e espirituais elas também se desenvolvam. Então, do ponto de vista físico, esse estímulo, ele normalmente acontece de uma forma automática, porque a sociedade, por ela se considerar, ela se concentrar na parte da matéria, ela busca estimular o que é material, o desenvolvimento físico, o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento também material e financeiro. Mas outros aspectos que também são importantes, como o psicológico e o espiritual, tendem a ser negligenciados, ou seja, tendem a ficar no lado sombra da personalidade. Então, a pessoa, ao buscar o seu desenvolvimento psicológico, ela muitas vezes ela não é estimulada. É considerada uma perda de tempo. Né? Para que buscar esse lado? Já que você vai vencer pelas suas habilidades, pelos seus títulos. Mas a habilidade interpessoal, a habilidade intrapessoal, a habilidade de lidar com as próprias emoções, elas também são fundamentais. E atualmente elas têm se mostrado como um fator de um desenvolvimento social ou até uma forma da pessoa perder o que conquistou pelo mérito, pela falta de habilidade em relacionamento. Então, muitas vezes, as empresas contratam baseados no que a pessoa traz em termos de currículo, em termos objetivos, mas demitem por conta de uma falta de uma habilidade pessoal. Não apenas empresas, mas relacionamentos também, relacionamentos sociais. Muitas vezes, quando a gente conhece as pessoas, a gente quer saber qual é a profissão, qual o status que a pessoa tem, muitas vezes qual é a condição econômica e social da pessoa. Mas quando a gente vai convivendo, a gente percebe o quanto aquela pessoa ela não tem amorosidade, ela não tem uma capacidade de sintonia afetiva, ela não é uma pessoa agradável de conviver, ela não tem dentro de si aquela forma da gente querer estar ali perto. Então as pessoas acabam se afastando. Então, para que a gente consiga conviver em sociedade, e a convivência em sociedade é o objetivo, né, da vida, a gente precisa desenvolver essas habilidades que elas são psicológicas, elas são emocionais, elas são o que hoje se chama, né, das soft skills, então as habilidades leves, as habilidades relacionais, mas elas estão e precisam estar associadas a todas as outras habilidades, as habilidades espirituais. E por que é importante o desenvolvimento de valores? Não necessariamente religiosos, mas valores que digam respeito ao ser humano. O que eu quero desenvolver enquanto ser humano? Seja relacionado
a um princípio de religião, seja relacionado a uma filosofia, mas sempre em que eu desenvolva os valores que são éticos, o que para mim é importante, o que eu não abro mão para conseguir o que eu quero. Uma metáfora interessante é a gente associar, muitas empresas têm, né, a visão, a missão e os valores. A visão é o quê? Aonde a empresa quer chegar. A missão, como ela quer chegar, e os valores, aquilo que está, né, ancorando para que a pessoa ela não possa extrapolar. Na nossa vida é assim. O que a gente quer? O que a gente almeja? Qual é a nossa missão? Né? Qual é a nossa visão? O que a gente veio aqui para fazer? A missão, como que a gente vai fazer? E os valores éticos, o que a gente não pode abrir mão, ou o que a gente precisa estar desenvolvendo para desempenhar. Tá? Então, essas virtudes, mas mesmo o desenvolvimento de virtudes, seja ela a disciplina, seja ela a amorosidade, o amor, a fé, né, a prudência, tudo isso também precisa estar associado com a temperança, que é o quê? É algo que precisa ser fluido, porque tudo que a gente estagna adoece. Então, até se você começa a colocar rigidez no desenvolvimento das virtudes, ela deixa de ser uma virtude e se torna um vício. Então, a vida humana, ela vai o quê? Ela vai supor sempre movimento, inclusive o desenvolvimento. O desenvolvimento humano, ele vai acontecendo em espiral. Você se desenvolve um nível e vai buscar outro, se desenvolve um nível e vai buscar outro e outro e outro. É assim que o desenvolvimento acontece. O verdadeiro desenvolvimento que é o processo de individuação. Só que no processo de individuação, para a gente ir de um estágio para o outro, a gente tem muitas vezes que enfrentar desafios. E são esses desafios que a gente precisa ir para o nosso interior. Algumas vezes passar por uma situação difícil, né? E Jung usa algumas metáforas que são metáforas inclusive bíblicas. O deserto. O que é o nosso deserto pessoal? É a gente passar por uma situação de aridez, uma situação de dificuldade, para que a gente, olhando para o nosso propósito, a gente consiga estar passando. No caso da gente, a nossa terra prometida é o nosso próximo nível, é o que a gente vai precisar desenvolver. Mas esse caminho, se a gente internaliza, se a gente olha para dentro, se a gente tem os nossos valores fixos, ele se torna uma constante, mesmo que um momento ou outro a gente desanime. O desânimo é uma coisa, a desistência é outra. Então, o caminho do ser humano saudável é um caminho que ele vai estar criando desenvolvimento. É importante também a gente ver o que nos ancora na vida, né? Família, compromissos. Então, tudo isso vai nos ajudar até a sair, muitas vezes, desse deserto que é muito aterrorizante. Então, esse caminho, essa pendulação entre ir para o deserto, mas ir também para a sociedade. Ter uma disciplina, ter um rigor, mas também se permitir descansar, se permitir ao prazer. Exatamente é esse movimento que nos vai fazer entrar em contato com essa liberdade interior. Porque essa liberdade interior, ela nos é dada. Só é tirada de nós se a gente permitir. Viktor Frankl, inclusive, né, no livro dele Busca do Sentido, é uma das frases mais citadas, né, de que ninguém tira a nossa capacidade de escolha. Só a gente que dá essa capacidade ao outro, ou seja, a gente abre mão do nosso poder pessoal para atribuir a um outro, a uma outra pessoa, a uma ideologia, ao que quer que seja. Independente do que for, a gente está perdendo, pois a nossa capacidade de raciocinar e o nosso contato com a nossa consciência para saber se o que a gente faz é certo, é errado, é verdadeiro ou é falso, é só nosso. Se a gente abre mão, existe uma cobrança interna e que pode vir se manifestar através de sintomas, tanto os sintomas físicos quanto os sintomas psicológicos. Muitas vezes, doenças psicossomáticas, doenças relacionadas à mente, estão associadas ao indivíduo saber que ele não está realizando plenamente aquilo que ele deve realizar.
Então esse é o preço que a gente mesmo se cobra por isso. Mas a partir do momento que a gente olha, que a gente busca uma orientação adequada, e aí é o papel do profissional de psicologia, fazer uma ajuda direcionada e adequada para aquela pessoa. Porque muitas vezes a pessoa consegue muito sozinha, sim, através de leitura, através de meditação, através de reflexão, através de olhar para a sua vida. Mas tem alguns momentos que a pessoa precisa de um direcionamento mais preciso. E alguém que já passou por esse processo, ou que está passando por esse processo, mas está mais à frente por diversos motivos, pode ajudar. A importância desse contato. Nós, como seres humanos, não nascemos para sermos isolados. Inclusive, se você é uma pessoa que busca muito o isolamento, por considerar que as pessoas não merecem a sua confiança, pode ser porque você já foi muito traído em relacionamentos diversos, isso é um sinal de trauma, isso é um sinal de um adoecimento psíquico que precisa ser cuidado, porque isso vai adoecendo, isso vai tirando a vitalidade, vai tirando a alegria de viver, porque o contato com a natureza é fundamental, contato com animais, contato com o mar, com terra, com árvores, o contato com a própria espiritualidade, com Deus, tudo isso é importante, mas o contato com outros seres humanos também é importante. Então, qualquer fixação, ela é patológica. Então, se eu abro mão de contato com seres humanos e vou me fixar só no meu contato com Deus, ou abro mão do contato com Deus e vou me fixar só na resposta humana, ou abro mão do meu contato com a natureza porque eu preciso responder a uma demanda social. Então, tudo isso é um sinal de que algo não está fluindo. As áreas da vida, as nossas habilidades, elas não estão sendo fluidas e sistêmicas, né? Então, é importante a gente estar observando a vida de uma forma panorâmica e também olhar para a gente. A gente está tendo alegria? A alegria, o bom ânimo é um sinal, e a consciência tranquila são sinais de que o nosso caminho está balizado, né? Os nossos valores estão ali, balizando a nossa estrada.